Atualização, ó, que vai ser agora, já foi na verdade em janeiro de 2025. O que é a EPI, gente? É um anteparo, né? É um dispositivo que está entre o trabalhador e o risco. Para usar a EPI tem que ter risco. Se não tem risco, para que eu vou usar a EPI? Quando a gente consegue eliminar um risco, a gente não tem que usar a EPI. Vou dar um exemplo agora do Covid. A gente tem que estar usando máscara N95. A gente eliminou, existe o risco do Covid, mas como qualquer outra infecção respiratória. Você não quer Covid? Você está lá no meio da corda do caranguejo lá, correndo para lá e para cá. Não tem jeito, vai pegar Covid e influenza. Vocês vão ver agora o bicho que vai dar. E o pior é que estava rodando os carimbadores. Você sabe o tal de carimbador, gente? Caraca, eu vi isso. Caraca, isso sempre existiu. Pessoas com HIV no meio da muvuca, espetando o pessoal com... Não sei mais de 7, não sei quantas pessoas estão na mão. Muito bem, segurando a corda do caranguejo, vamos lá, só levando vacinada. Enfim. O Fábio já chegou já? Minha aula termina 3h30, né? É. Então, o EPI é um dispositivo, né? Ele é um dispositivo individual, muitas das vezes, mas podendo ser coletivo. Por exemplo, o piso aqui escorregadio, vamos colocar uma manta aqui antiderrapante. Já é o quê? O equipamento coletivo. Combinado, quando eu tenho que usar mais de um EPI. Na pandemia mesmo foi, a gente teve que usar capote, teve que usar máscara, touca, né? Calçado adequado, face shield. Gente, alguém passou por isso? Sim. Colocar não era o problema era tirar. Dá vontade de você dormir com tudo. E a contaminação acontecia em quê? Na retirada. Né? E o que a gente ganhou só do Luciano Huck? Palmas. Colocou a gente vestido lá de Superman. Ai, ai, gente. Que ladrão de oxigênio. Vamos lá. Então, o EPI é literalmente um dispositivo entre o trabalhador e o risco. Concentra aí, gente. Eu prometo que eu termino essa 6. Tinha 7, mas acho que não vai dar tempo não. E outra coisa, gente. É só... Tá, toma EPI. Não. Esse EPI ele tem que ter certificado de aprovação. Não pode ser qualquer um. Para ele ser comercializado, o Ministério do Trabalho e Emprego tem que o quê? Carimbar lá o CA, que é o certificado de aprovação. Mais uma informação aqui importante. Então não é qualquer EPI. E a gente se sujeitou a isso na pandemia. Davam para a gente qualquer EPI, fabricado em casa. Na verdade, um dos grandes dramas da saúde foi a falta de EPI. A falta, o desespero foi tão grande porque saiu roubando também a EPI, roubando o álcool gel e muita gente foi demitida no hospital da Perua. Né? Você vê como que é o egoísmo, o povo saiu pro mercado saindo comprando tudo. Eu vou encher minha casa de água, que o outro morra de sede, né? Que doideira, não é? Daí você vê o que é a solidariedade, né? Vou encher minha casa, vou descer pro bunker, deixa o mundo acabar. Não vai acontecer nada comigo. Depois você sai e você dá um tiro na cabeça. Tá? Então, campos de aplicação, né, pessoal? Todos os trabalhadores, né? O fabricante pode ser um fabricante nacional ou importado. Só que esse EPI tem que passar por avaliação, pelo certificado de aprovação. Assim como o Metro, né? Certifica vários produtos, inclusive brinquedo. Pelo amor de Deus, cuidado, gente, com brinquedo com criança. Por aspiração do corpo estranho. Né? Cuidado. Enfim, considera esse EPI o dispositivo ou produto de uso individual, tá? Utilizado pelo trabalhador, justamente para oferecer proteção contra os riscos. Coletivo, quando ele protege uma coletividade. O conjugado, quando você tem mais de um EPI. Tá aí, ó. A pandemia trouxe isso pra gente. Né? Aqui o cara tem aqui, ó, face shield, máscara, capote, né? Gorro embaixo ainda, luva, tá?
Então, refutando o que eu já falei, ó, pode ser nacional ou importado, porém eu preciso de ter um certificado de aprovação. Ok? A organização, ou seja, o que é responsabilidade do empregador? Adquirir esse EPI. Tá? Então, quem que dá EPI, quem fornece? É a organização ou empregador, é a mesma coisa. Tá? Então, não é obrigação do funcionário. E ele tem que adquirir aquele que é certificado, que é aquele que tem certificado de aprovação. E outra, toma aí, ó, se vira, não tem que ensinar, até porque você vai cobrar depois. Se ele pode virar para você e falar, você não me treinou. E se você não tem a ata ou registro de treinamento? Você tem um documento no anexo dessa norma de entrega e treinamento com EPI. E o funcionário, ó, mete assinatura. Então você tem que treinar esse indivíduo a usar. Gente, vira e mexe, a gente tem que voltar a treinar. Né? Você tem lá no centro cirúrgico lá, deiscência e visceração, em um mês, 5 cirurgias. A primeira coisa que os médicos fazem é culpar a enfermagem. Né? Eles acham que só os enfermeiros são contaminados, eles são estéreis. Né? Na verdade, qual é a causa da evisceração e deiscência? Falta de lavagem das mãos. Eles mesmos contaminam, ou falta de cuidado com a pele. Hoje em dia você não faz tricotomia no centro cirúrgico. Você não faz no quarto, você faz no centro cirúrgico. Para evitar justamente ali lesões de pele. Então, assim, o treinamento ele é importante. Voltando aqui para a EPI. Você tem que ensinar. Então, dentro desse problema, evisceração e deiscência, tem que pensar o que está acontecendo. Não é sair apontando, não. Peraí, gente, vamos lá. Centro cirúrgico, vamos começar do zero? Vamos lá reaprender a lavar a mão? 7 minutos, todo mundo? Agora vamos aprender lá a preparar esse paciente? Vamos lá pegar os materiais do centro cirúrgico e suavar e ver se não está crescendo nenhum germe ali? Não apontar e dizer que é um culpado, mas em estudos, vários estudos, é a falta de lavagem das mãos. Então a gente tem que, às vezes, descer, gente. Aprender uma coisa que é básica, que a gente não está fazendo. É o básico. Quando a gente vai dar um diagnóstico, tem que pensar no que é mais comum. Tem maluco aí que pensa, vai dar um diagnóstico, pensa em 10% das chances de uma doença. Aí engole mosca para uma coisa que é básica. 80% de diagnóstico é coisa comum, 20% é que é raro. Então por isso que vocês médicos generalistas, vocês resolverão 80% dos problemas das crianças, né? Vai vir para mim só que vocês não conseguem resolver, né? E não é assim que está acontecendo. Chegou criança, manda para o pediatra. Pressão alta, cardiologista. Pressão alta, cardiologista. Lesão de pele? Estou com dúvida. Agente comunitário, me ajuda aqui. Para a pele eu mando para quem? Mas doutor, dermatologista. Obrigado. O médico, coisa só da família, ele é um mero encaminhador, não resolve nada. Né? Então, o treinamento é importante. Eu tenho que treinar o empregado. Aqui, ó, toma aqui seu EPI. Mas, geralmente, treinamento a gente faz tanto com os descartáveis quanto permanentes, tá, gente? Você entrega um feixe X pro sujeito lá, que eu acho que um bom deve ser uns R$200. Bom, não sei. Dá uma pesquisada aí. Cara, você deu na mão do cara, você ensinou, e no outro dia já está quebrado? Não. Aí quem tem que conservar é quem? E ele é de utilização privativa, é dele. Mas ele não leva para casa para higienizar não, tá? Quem higieniza o EPI permanente é a organização ou o empregador. Mas ele voltou no outro dia e ele vai usar dele, com o nomezinho dele lá. Alguém já trabalhou já em hemodiálise? Já viram como funciona? O indivíduo que faz o reuso dos capilares após a hemodiálise? Geralmente é plantões e cada um tem o seu EPI. Geralmente o EPI completo. Né? Então, é fornecido gratuitamente também esse EPI, tá, gente? Ó, muito importante.
Parar de preguiça, gente. Palavras o vento leva, tudo tem que ser registrado. Isso a enfermagem me ensinou muito isso. Nossa mãe, tudo a gente registra. Não adianta falar aquilo que você não registrou. Olha o prontuário aí. O que médico é processado? Porque é preguiçoso, não escreve, não anota. Até um pum que o paciente deu, você tem que colocar lá. Se puder, até o cheiro. Que tipo de cheiro? Sério, é para chamar atenção, gente. É triste você ver um colega sendo processado com razão e ele não tem nada anotado. Tem sujeito terminando a faculdade já pagando advogado. Quando ele for processado, olha que doideira, ele já está terminando a faculdade querendo errar. Não dá, é registrar. Hoje a gente tem um prontuário eletrônico que é até mais rápido, você consegue registrar, né? Mas tem que registrar, tem que ter testemunho. Cuidado, ó. Esse empregado aí, depois que ele se acidentou, ele vai falar para a empresa que não tinha API, que não foi treinado. Não, tá aqui bonito, ó. Eu te defendo, mas também eu defendo também o empregador, né? Exigir o uso. Aqui não está falando, usa se quiser, não. Então, se é para usar, é para usar. Se não está usando, é rua. Não tem jeito. Tá? Responsabilizar a organização pela higienização. Quebrou, extraviou, perdeu? Substitua. Mas, ô José, você está todo mês perdendo face shield, cara. Aí não dá. O que você está arrumando? Aí você vai descobrir o cara está comercializando. Né? Ah, sem querer eu perdi. Né? E comunicar, né, o órgão nacional que aprova, o certificado de aprovação, se existiu alguma irregularidade nesse API. Tá? Por exemplo, espéculos. Vocês já tiveram prática de ginecologia e obstetrícia? Quem já tem uma profissão na área de saúde, certamente já fez Papa Nicolau de alguma paciente. Cara, os espéculos que a gente utiliza, eles são verdadeiras armas dilacerantes, tá? Tem que ter muito cuidado. Não, é a borda. A borda. E não está no manual que você tem que abrir e fechar, não. Você tem que sentir as bordas. Já vi colegas já lacerando o fundo vaginal de paciente porque existia na borda alguma reentrância. Que é uma situação de você ligar para a empresa e a empresa vai ter, inclusive, que ressarcir a paciente. De tirar de circulação aquele tipo de material. A gente tem que ter cuidado. Quando a gente for avaliar a cavidade, tem que saber o instrumento que você vai utilizar. Se for de metal, né, gente, que é aquele ultrapassado, né, que tem lugar que tem ainda, que é esterilizado, o ideal é o descartável. Mas tem que ter cuidado na hora de introduzir. Tem que ver se não está com defeito. Não é só se abre e fecha, não. As bordas. Tá? Vê agora essa ideia. Trabalhando com tempo de ginecologia. Então, para escolher a EPI, aqui, ó, Sérgio está em tudo, gente. Mas leva a namorada junto. Né? É o SESMIT que define tudo. Ok? Trabalhador, ele tem que cuidar, né? Ele tem que ter esse EPI. Ele tem que utilizar apenas para a finalidade que se destina. Ele tem que se responsabilizar, né? Pela limpeza, claro, que Peraí. Tá, limpeza, guarda e conservação. A manutenção, na verdade, é da organização. E comunicar quando perder e cumprir as determinações para o uso. Então ele tem que ser para o uso adequado. Né? Aí como é que faz? Tá, mas aí você tem que ter cuidado hoje, senão vão te dando um certo preconceito. Como é que faz? Um profissional com Rastafari, 10 quilos de Rastafari, e trabalhar na construção civil. E aí, como é que faz? Hã? Não pode. Não pode. E se não for candidato? Não, só porque eu sou preto que me chamaram para trabalhar. Ah, porque não sei o quê. Coloquei para a gente pensar isso aqui, tá, gente? A condição de trabalho, né, depende de muita coisa. Como que o indivíduo vai usar um capacete com esse cabelo?
Mas aí, como que... Cara, você não Como que aí não tem jeito, como que aí que a pessoa tem que se adaptar e tem que cortar o cabelo, não tem jeito. Para usar o capacete. Ele pode alegar aquele preconceito. Tirar o cabelo. Tira, mas eu coloquei assim justamente por isso, porque hoje é tudo mimimi. Não. É porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Hoje tá assim. Meu marido trabalha embarcado, como eu falei, e ele tem que raspar a barba todos os dias por conta de um equipamento de proteção no rosto. Exatamente. Se tiver um negocinho, aquilo não adere o rosto, ele pode dar. Exatamente. Mas tem gente ainda que arruma um programa em relação a isso aí, quer discutir uma coisa aqui de proteção. Tá? O conserto, nem furou aqui, peraí, deixa eu colocar um, né? A outra. Aqui o capacete militar. Então, os motoqueiros, a grande maioria, o capacete está onde? No cotovelo. Ou em cima da cabeça. Eu sempre fui apaixonado por moto. Depois de 2 acidentes, vendi. Aí, ó. Demais, né, que a gente vê também. A maioria faz lesão e cegueira por conta de ir pra trás na moda, né? E isso que a gente mais observa nas unidades de saúde, né? Punção venosa sem luva. Mas eu já uma criança aqui. Né? Coleta de exame laboratorial. Então não dá, gente. Você tem que lembrar que você está fornecendo para o cara a forma de se proteger. Ele não quer usar. Ele está concorrendo contra a empresa. Por isso que eu falo do romantismo da nossa relação com o empregado. Não pode existir. Você está numa empresa. A gente tem que ser racional. Não adianta ir para o coração. Você paga o salário do cara, você dá os direitos, você dá tudo. Então a relação ali é 1 mais 1 igual a 2. Então é 2 para você, 2 para mim. Não pode ter romantismo, relação de amizade. Amizade é fora do trabalho, não tem que ter amizade em trabalho. Trabalho é faca na caveira. Eu não sou patrão, sou patrão porque eu tenho uma secretária em casa, doméstica. Mas assim, eu erro e a gente erra demais. E faz a gente ganhar de sapato. Esses dias ela quebrou uma imagem linda nossa de Sagrada Família. Ah, pode deixar, Roberto, que eu vou comprar outra. Não tem condição de comprar. Entendeu? A gente está errado. Nossa, eu nunca quero ser funcionário do homem, creio. Mas não vai mesmo? Não pode. Mas é sério. Aqui, ó, você imagina, você está lá defendendo o empregado, mas você tem um empregador que está, ó, ok, está dando todas as condições. Então não tem jeito, é tolerância zero, não tem como. Tá? Treinamento de formação sobre o seu trabalho. Então, a organização também deve realizar o treinamento, como eu disse, né, pessoal, em relação à utilização dos EPIs, tá? Então, relembrando aqui, ó, para comercializar qualquer EPI, tem que existir o quê? A certificação de aprovação dada pelo Ministério de Trabalho, e Emprego, tá? Faz tudo público. Então, em âmbito nacional, em relação ao EPI, é o Ministério do Trabalho e Emprego que vai o quê? Guarda isso aqui, ó, que vai emitir ou renovar o certificado de aprovação. Tá? E é também o Ministério do Trabalho e Emprego que vai suspender a utilização de um EPI, né? Ou suspender o certificado de aprovação. Tá? As sanções, né? Se o empregador está utilizando, né? Se ele está utilizando um certificado de aprovação, um EPI sem certificado de aprovação, ele pode responder criminalmente. Tá? Depois, se vocês tiverem algum EPI, só vocês olharem, tem lá, CA, direitinho, esse certificado. Tá? Assim como o empregado vai sofrer sanções, mas aqui está naquela sanção, né, de bondade, né? Advertência. Ô, minha filhinha, tem que usar luva, minha filhinha. Né? Aí depois você suspende, ó, vou te suspender.
Aí depois, demissão por justa causa. Gente, não resolve a advertência. Infelizmente, deveria, né? Ele sabe, a pessoa, nossa, a pessoa. Sabe o que é triste? Porque você não pode confiar mais na pessoa. Você vira as costas, ela vai tirar a luva. Esse é o problema. Ela vai tirar a luva. Então, por isso que não dá. Tem como você colher trigo no monte de meio de joio? Não tem. Você tem que esperar crescer, né? Para depois você corta. Aí você consegue diferenciar, porque o joio é muito parecido com o trigo. Você arrancar o trigo e arranca tudo junto. Só que aí você vai esperar, e aí muita gente se acidentando, o empregador só levando ferro, né? Faltando gente por motivo de doença. Né? Como é chamado a falta do indivíduo por motivo de doença? Falta de trabalho, o indivíduo falta o trabalho por motivo de doença. Já falei isso? Absenteísmo. Nossa Senhora. Absenteísmo é a falta do trabalho por motivos de doença. E tem aquele que vai trabalhar doente. Presenteísmo. Presenteísmo é o indivíduo que vai trabalhar doente, justamente com medo de dar atestado. E às vezes ele tem que faltar porque ele está doente, ele se coloca em situação de risco e se acidenta. Né? Mas o presenteísmo está associado muito ao assédio. Essa situação, por exemplo, né? Ele dava muito atestado. Só que como eu vou testar um atestado médico? Eu posso estar assediando o cara porque ele está dando atestado. Porque o cara que dá muito atestado, o médico do trabalho tem que avaliar esse cara. Ele tem uma doença crônica em desenvolvimento e tem que ser afastado. Né? Com auxílio acidente, auxílio doença. Até isso tem que ficar de olho. O cara que está atestado sempre, peraí, não está bem. O médico do trabalho tem que consultar esse cara. Professor, aqui tem concurso público que tem gratificação. Isso é errado. Tem gratificação do profissional que cumpre todos os dias. Sim. Ele vai trabalhar doente. Porque a gratificação geralmente é muito boa. E geralmente o concurso público é muito bom. Ele vai trabalhar doente. Exatamente. Ele não vai dar testado. Exatamente. E isso está registrado, bonitinho. Tem uma aluna minha, uma aluna nossa aqui, né, que é exatamente isso. Se eles faltam... Uma foto pode ficar R$2.000 de gratificação. É um tipo de assédio também, né? Isso é assédio. Isso é assédio. Eu não sei até que certo ponto a justiça trabalhista se faz porque tem algum apoio, Eu acho né? que aceita. Eu acho que a justiça aceita. Porque se... Paga o salário mínimo, né? Só que aí aumenta o... gratificação. Eles tiram só a gratificação. Isso até testado mesmo, tá? Não, mas é porque a gratificação não está É. no seu salário. Macaé pode trabalhar 10 de muleta. Só que aí o pessoal vai trabalhar doente, né? Macaé a pessoa trabalha de muleta. Nossa, eu vou mandar essa. Sim. Mas aí também caso O SESB tem que mandar embora. E tem que avaliar isso aí também, né? Mas eu ia perguntar mais ou menos. Não. Por exemplo, nos casos também de empresas, por exemplo, no caso de professor, por exemplo, igual minha tia dava atestado, se ela levasse um atestado LGBT, ela perderia, vaga, entendeu? Então ela vai descendo de acordo com ela dá Isso é assédio. Aí ela fica assim, eu não vou dar atestado porque é quebrado, não dá atestado, porque senão no início do ano ela não consegue aula porque ela é DT, então aí Não, pode desce. não. Até porque o médico do trabalho ele tem que ver se a pessoa está pé fraturado, não pode trabalhar, tem que mandar Mas para o casa. médico deu atestado direitinho, mas ela não quis entregar para o serviço dela. Porque... Mas o serviço não pode aceitar uma pessoa com o pé quebrado. Isso é assédio também. Gente, Brasil, né? Só de imaginar, né? Quem que manda no país, né? Então, aqui, ó, a ficha de controle de EPI, essa aqui, ó. Qual é a EPI? O certificado de aprovação, quantos foram fornecidos para o cara, a entrega e a devolução, quando ele é permanente, né? E a assinatura do dito cujo aqui, tá? Estudo dirigido. Quantas horas aí? Agora acaba em cima. Não consegui terminar meu planejamento, hein? Tinha 7 ainda. Semana que vem o pau vai quebrar, hein?